Volta! E agora vamos falar da internet que mata. Doutora Adriana Cassetari, que está aqui, psicóloga clínica, especialista na saúde do adolescente e do adulto, vai bater um papo com a gente. Não dá para falar da internet que mata e não mencionar o menino Lucas, que tirou a própria vida, ele com 16 anos aí, por uma postagem, né, no TikTok, todo mundo está sabendo disso. A gente vai falar rapidinho, né, do caso dele, enfim, mas a ideia é debater, é conversar, é alertar os pais, os adolescentes também, né, do mal mesmo. A gente já sabe do bem que faz, mas e o mal, né, dessa internet que tem esse discurso de ódio, essa galera que pode falar o que quiser. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar o seguinte, como apresentar para as crianças, para os adolescentes, o mundo virtual, a internet? Não dá para não apresentar, né? Isso a gente já sabe. Então, como apresentar de maneira saudável, né, esse mundo virtual, tanto para as crianças quanto para os adolescentes? Então, a internet está aí livre, leve, solta, então você pode aprender várias coisas aí. E a criança não tem ainda esse discernimento que é certo e o que é errado. Então, cabe aos pais mostrar que mundo é esse, que mundo novo é esse. Que é diferente de você pegar um brinquedo, colocar na mesa e fazer a criança interagir. Lá é diferente, lá já vem tudo muito pronto. Então, como inserir a criança nesse mundo sem mostrar as coisas ruins que lá também tem? Então, é legal você assistir desenho, ter joguinhos, mas também alertar das coisas que possam vir a acontecer. Sempre mostrar os dois lados para a criança, para o adolescente, que sempre tem dentro de um mundo virtual as coisas que não são bacanas. Tá. Quais os riscos da alta exposição nas redes sociais? A gente viu também recente uma mãe que tirou, né, a rede social da adolescente. Ela tinha 2 milhões de seguidores no TikTok e ela simplesmente tirou e disse que era para a saúde mental da filha. Né? Quais são os riscos dessa exposição, né, dessa busca por likes, por comentários, por engajamento, seguidores, enfim? Em primeiro lugar, o adolescente sempre quer ter mais pessoas em volta, quer que seja visto, quer que todo mundo goste do que ele faz, mas a gente tem que tomar cuidado porque na adolescência é a época onde ele está mais inseguro ou mais insegura em questão do corpo, em questão das atividades na escola. Então, a internet faz com que o adolescente fique ainda mais ansioso. Além de estar passando por toda essa transformação, ele fica buscando sempre uma aceitação. Então, quantos likes eu tenho? Se eu não tenho um like, por que a pessoa não gosta de mim? Porque eu postei uma foto hoje, recebi 100 likes e ontem eu postei uma que não foi bem legal. Então, fica essa divergência e faz com que o adolescente fique ainda mais inseguro. Acho que essa busca, né, por aceitação, a gente, como ser humano, a gente quer ser inserido. Isso desde pequenininho, a gente pode ver, né? Eu tenho uma filhinha de 5 anos e ela quer ser inserida, né? Ela quer se sentir importante, isso é do ser humano. Né? Então, quando a gente vai para a rede social, como não deixar, né, nós como os pais e os próprios adolescentes estão assistindo o programa, como não deixar esse mundo virtual definir quem é você? Sempre a gente precisa prestar atenção dentro de casa. Eu acho que todo esse ambiente pode ser ter mais cuidado primeiro dentro da família, né? Então, às vezes você tem uma criança de 5 anos, então sua criança dança, brinca e você fala, puxa, que legal. Quem sabe a gente coloca isso na internet? Mas será que você está preparado e ela está preparada das pessoas que vão olhar isso tudo? Porque sempre dentro de casa ou num ambiente de escola, numa apresentação, ela é aceita. Então, a mãe sempre vai estar lá achando bonitinho e tal, mas haverá pessoas que não vão gostar daquilo. E ok, não é todo mundo igual. Então, desde cedo a gente já tem que explicar que existem pessoas que vão gostar daquilo, existem pessoas que não vão gostar. Talvez seja um caminho de, olha, você está postando, você está fazendo, mas você tem que estar preparado para a crítica. Será que a gente está? Né? A gente como adulto já é ruim, imagina uma criança, um adolescente. Mas ia a gente conversar bastante e dizer que você faz isso, vou dar o exemplo de uma dança, né? Porque é o que está mais em voga agora. Você dança, a mamãe está gostando, o papai está gostando, e aí, o que você sente se alguém falar que não está bonitinho? Porque a gente não pode agradar todo mundo. Então, existe essa possibilidade de você abrir essa conversa. E aí que está a coisa bacana. Quanto mais abertura você tem com seus filhos, de mostrar o certo, de mostrar o errado, tudo,
mais fácil você vai também ser inserida no mundo virtual deles. Sim, é importante também estar vendo ali o que eles estão... Dar um exemplo. Agora, né, na pandemia, acho que ficou mais difícil ainda para os adolescentes, porque eles vinham já com uma dificuldade de socializar, a maioria é calado, né, tá sempre, enfim, no mundinho deles. É difícil você ver um adolescente, né, todo expansivo, enfim, com as questões da adolescência que não são fáceis mesmo, entendeu? Então, seria, por exemplo, sei lá, como que o pai pode ajudar o filho, né, na hora do bullying, por exemplo, porque é real, né? Na escola, eles são cruéis mesmo em muitos casos, né? E como proteger eles? Porque às vezes os pais nem chega ao consentimento dos pais que eles estão vivendo isso. O bullying, assim, isso sempre existiu dentro da escola, mesmo antes do mundo virtual. Todo mundo sabe que já viveu, alguém viveu, ou sabe de alguém que viveu. E como que você lida com uma crítica ou com uma zombação dentro de algum lugar? Eu sou mais da forma de assim, você entende por que o outro está fazendo aquilo? Talvez ele tenha algum problema e não sabe lidar com o problema dele e coloca você em evidência para ele sair de cena. Então, a gente sempre ensinar, não na parte de bater, falou, bateu, essas coisas, mas sim você tentar compreender por que o outro está fazendo. Isso seja no meio das críticas na internet, dentro da escola. Então, se você não entender, você sempre vai ficar com raiva do outro, com raiva do outro. Não sei se eu agi certo, assim, eu tenho uma filha de 5 anos, mas eles hoje em dia são muito espertos. E aí elas conversam, né? Eu sempre chego, né, como é que foi a escola, tudo. Ela falou, a professora tal me tratou mal hoje, não deixou eu ir ao banheiro, não sei o quê, nananã, acho que ela é malvada. Falei, filha, aí começou, não sei por que ela fez isso comigo, não sei o quê. Eu falei, filha, eu acho que fala mais sobre ela do que sobre você, porque é o olhar do outro. Né? A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre a exposição das senhorinhas do TikTok, de calçolão. Eu acho o máximo, porque é uma sensação de liberdade. Outras pessoas acham, pra que isso? Então, é o olhar do outro sobre o que está vendo. Por isso que não tem como a gente agradar todo mundo. É sobre você, né? É o que você vê, o que você enxerga do mundo. Você vai enxergar um TikTok de dança, pode ser uma forma de alegria, e para outro pode ser exibicionismo. Para que tanta exibição? Para que está se exibindo? Então, é o olhar do outro, não tem jeito. Sabe um gancho que você me dá? De falar sobre como a gente tem, qual a qualidade de conversa que a gente tem dentro de casa. Você está no teu almoço, com teus filhos, teu marido, qual é o assunto principal que voga lá dentro? Você fala bem das pessoas ou fala mal? Você mostra qualidades das pessoas ou mostra os defeitos? Então, aí você já está criando um ambiente para ter uma criança que não vai fazer bullying com os outros ou a criança que certamente vai fazer bullying com os outros. Porque o normal dentro da casa, se é você menosprezar os outros, a criança vai aprender. A criança vai aprender. Então, o que eu acho dentro da terapia, o que a gente sempre conversa com os adolescentes é assim, quanto de qualidade você está vendo no outro? Faz esse exercício, porque geralmente em todos os lugares que a gente vai, a conversa é o outro é feio, o outro tem defeito. Não. A crítica, né? A crítica é mais... que não é construtiva. Não é construtiva. Então, por aí você vai tendo uma base de como conversar com a sua criança ou adolescente. Ensinando. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer dentro de casa é exemplo. Eles copiam tudo. É o exemplo. Então, qual é a tua conversa dentro de casa? Você está assistindo a televisão, o que você está dando em evidência? Aquela mulher bonita que passou, você vai falar, tá vendo como ela é bonita, que roupa legal? Ou tá mostrando os defeitos que ela tem? Entendi. Então, você viu a senhorinha no TikTok. Eu achei ela sensacional, então, gente. Eu sigo ela e posto tudo. Eu acho que ela é livre, maravilhosa, que ela pode fazer o que ela quiser. E a galera comenta e dá risada. E tem gente que fala, ai, pra que isso? Mas é por isso que eu falo, eu volto a falar. É o olhar de cada um. É aquilo que você planta. Vou dar outro exemplo. Tinha umas crianças brincando, aí tinha uma menina mais velha, um pouquinho, com um discurso de raiva. Sai daqui, não sei o que. Eu falei, nossa, por que você trata, né, quem tá brincando com você dessa maneira? Ela falou, porque me tratam assim. Então. E aí, por que você fica tanto tempo na internet, né? Eu tô falando de uma pré-adolescente. Já que, assim, não é o mundo real. Você sabe que não é o mundo real. Ela falou, porque o meu mundo real não é bom. E aí? Quantas pessoas fogem do mundo real
Isso não é só adolescente não, né? Não, é adulto. É Às vezes mundo. você vê um adulto rolando a página lá, Sem fazer nada. Nada, é só para distrair a cabeça. Então, o que você está fazendo para esse teu mundo real ser com qualidade, para te dar prazer? O quê? O que você está fazendo para o adolescente ter prazer em viver, em prazer em se relacionar? O que você está colocando de sementinha aí? Nada. Então, o mentiroso, o faz de conta, te atrai mais do que ou você fazer uma natação, ou você dar uma volta, ou você tentar fazer algum artesanato, ou você tentar fazer uma aula de inglês. Então, é muito fácil, porque a internet, ela coloca as coisas para você assim, muito rápido. Muito rápido. E tira mesmo a solidão, a solitude, enfim, que a gente está falando tanto agora, que é importante, né? Agora, vamos falar como cuidar da nossa saúde, né, mental. Tanto a gente que trabalha com comunicação, que precisa, né, a gente conversou antes de começar, né, a pauta aqui, o bate-papo. Como cuidar da nossa saúde mental sem não estar inserida, porque se você não estiver inserida também, você vai ficando para trás, não tem jeito. Hoje todo mundo tem que estar no Instagram. Mas como cuidar dessa saúde mental, né? As pessoas que seguem, não ficar dependente dos likes, porque igual, né, a doutora comentou, algumas pessoas vão gostar um dia, outras não vão gostar no outro, e tá tudo bem. Então, o quanto de tempo você gasta, que eu falo que é gastar, você não está ganhando, na internet? Quanto tempo você deixa de viver buscando coisas aleatórias na internet? Eu acho que a questão é a qualidade e a quantidade do que você usa, né? Então, você usa isso para vender o seu produto, ok, eu vou dispor um tanto de tempo durante o dia para engajar nisso. Sim. Agora, o adolescente, a criança, tem outras coisas que podem ser aproveitadas durante o dia. Eu acho que sempre é a gente dosar. Os pais falam, mas o que eu vou fazer? Ele não está indo para a escola, não tem nada para fazer, não pode brincar com ninguém por causa da pandemia. Aí eu deixo ficar no celular. E aí? O que você fala para esses papais que estão assistindo a gente, que falam, vou deixar no celular, porque não tem nada para fazer? É uma pena. É uma pena. Eu acho que é perda de tempo, é perda de vida. Porque você tem várias opções para fazer durante o dia do que ficar o dia inteiro na internet, no celular. Então, como vai ser a sua criatividade? Qual vai ser a criatividade dessa geração que não tem engajamento de fazer alguma coisa manual, alguma coisa de livre e espontânea vontade, não alguma coisa já pré-feita ou feita? Sim. E eles aprendem muito rápido. Eu lembro que um dia minha filha falou, ai mãe, tô entediada. Eu falei, tá, o que a gente vai fazer então? Você tá entediada? O que você quer fazer? E aí, vamos inventar. Aí ela pegou a coberta, enfim. E eu acho que assim, eu tenho essa disposição. Tem muitos pais que não têm. Porque trabalham muito, estão cansados, enfim. Como ter uma alternativa aí, né, de tipo, tirar mesmo o celular, né, e falar, olha, você vai ficar tantas horas por dia, porque eu conheci vários pais que faziam isso, né. Estipular mesmo, né, qual o período que essa criança vai ficar, esse adolescente, e tirar. E deixar ele se virar. Seria uma alternativa? Colocar opções para ele, porque não adianta nada você tirar o que está dando prazer e não dar nenhuma outra opção na vida dessa criança, desse adolescente. Você vai deixar uma criança nervosa, frustrada dentro da casa. Então, antes de você tirar o aparelho, busque alguma coisa que vai preencher esses horários. Brinquedo, música, atividade física, que é muito bom. Então, como você vai exercitar? Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar mente e corpo junto. Não adianta. A internet, você fica lá o tempo todo, mas esquece do resto. E essa criança que não brinca, não pula, não corre, não tem processo criativo. E não tem também, né, as frustrações. Não. O tempo é outro, porque na internet é tudo fácil, gente. Clicou, tá lá, aparece na hora. Né? A brincadeira é difícil de aprender, cansa, você perde, você ganha. Na internet a gente sempre ganha. E é por isso que eu acho que cada vez mais eles não têm resiliência nenhuma, né? Eu vejo hoje as crianças sem resiliência mesmo, né? Os adolescentes também. E isso a gente tem que mudar, porque qual é o mundo que a gente está construindo hoje, né? Como vai ser o mundo amanhã com essas pessoas sem criatividade, sem resiliência? Então, tem crianças, para você ter uma ideia, com um ano e meio, 2 anos, que já está com o celular na mão. Então, e eles sabem, tá, mexendo? Então, mas e aí? E a brincadeira? E o descobrir o tato?
o paladar das coisas, de pegar as coisas com a mão. Às vezes a criança está comendo, olhando o celular. Então a mãe engana com o celular para poder comer. Mas aí ela não vai saber sentir gosto, cheiro, o tato, o brincar. Não vai saber se deliciar com a comida, não, só né? De ter um prazer ali que é se alimentar, né? A internet veio com um boom e as pessoas caíram, mas não souberam lidar das consequências que isso ia causar. Então, todo mundo achou a novidade, mas e agora? Agora está chegando aí, né? Agora está chegando malefícios. Dentro do consultório, criança, adolescente, com distúrbio de sono, ansiedade, não consegue mais. Tem criança que não consegue mais ter a pinça de conseguir escrever. Porque você faz tudo no tablet. Entendi. Bom, doutora Adriana Cassetari, psicóloga clínica, especialista na saúde do adolescente e do adulto. Muito obrigada, seus contatos. Esse assunto a gente ficaria aqui a tarde inteira. Eu acho de extrema importância, a gente tem que se atentar mesmo, tem que se alertar, porque está ficando perigoso. Muito obrigada, viu? Eu seus agradeço. Contatos aí para quem quiser ter mais detalhes, consultas, enfim, tirar as dúvidas. Então, eu tenho o Instagram, que é Adriana Cassetari. Tenho o meu site, que é www.adrianacassetari.com.br. Tem uns vídeos, tem umas coisas bacanas aí para as. Eu já estou te seguindo, você viu, né? Eu vi, que legal. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí. Eu acho que o alerta é importante. A gente tem que ficar esperto, porque senão a internet engole a gente, né? Acaba tirando a gente de viver mesmo, de aproveitar os momentos que são importantes e reais. Beijo pra vocês, é com você, Luciano Faccioli. Ei, pessoal, tudo bem? Grande abraço, olha a hora, Tarde Top, a sequência aqui na Rede Brasil de Televisão. Muito obrigado ao senhor, a senhora, ao moço, a moça, as crianças, famílias inteiras que pelo país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, essa é nova, lancei agora, hein? Acompanham a Rede Brasil de Televisão, ou direto no canal ou no sinal Rede Brasil, ou pelas afiliadas, ou pelas retransmissoras, ou pela internet no rbtv.com.br. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração, sejam bem-vindos e bem-vindas e viva a vida! Tá vendo esse moço aqui? Muito bem. É o chefe Ares Nogueira. Cumprimenta aqui, chefe. Tudo bem? Primeira vez que veio? Primeira vez. Puxa vida, normalmente o pessoal costuma errar na mão, viu? Quando vem aqui a primeira vez. E agora? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer? Garantido? Garanto, eu garanto. Meu Deus do céu. Bom, chefe Ares Nogueira vai nos ensinar hoje uma polenta com ragu de linguiça. Peço, por favor, que a atração principal, uma delas do programa, esteja aí sendo mostrada com as imagens do Rony, com as mensagens ou imagens do Cauê, do Marcelão e do Ricardo em Memória, todos aqui neste trabalho na nossa querida Tarde Top. Então, polenta com ragu de linguiça. Chefe, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Vamos para os ingredientes agora? O que você acha? Já está adiantando aí? Já estou adiantando. Vai devagar, hein? Tem que dar o tempo certinho, hein? Tá bom? Pode ficar tranquilo. Ó, vamos lá então. Ingredientes, pode ser? Para o ragu? Então vamos lá. Meio quilo de linguiça calabresa ou toscana fresca. Um sachê de molho de tomate pronto, uma cenoura ralada fina, salsinha e cebolinha picada a gosto, uma cebola picada, 3 dentes de alho picados, meia xícara de chá de vinho tinto. Vai comprar vinho vagabundo que vai azedar a receita, hein, caramba, hein? Uma xícara de chá de água, azeite a gosto, um ramo de manjericão, sal e pimenta do reino moída na hora a gosto, uma folha de louro. Para a polenta, já vamos emendar? Pode ser, chefe? Pode ser. Tranquilo? Sem problema. Vamos lá. Uma xícara e meia de chá de cebola de milho, dá 250 gramas, tá? 1,5 litro de água, é isso? Exatamente. 1,5 litro de colher de sopa? Não, 1,5 colher de colher de sopa de manteiga. 1,5 colher de sopa de manteiga, Exato, é isso? Exatamente. Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado fino. Perfeitamente. E 1 colher de chá de sal. Exato. Certo? Perfeitamente. Mas com a linguiça tudo não é muito sal, não? Não. Vou ter que aumentar a dosagem do remédio que eu tomo para pressão, não? Não vai precisar. Chefe, de qual cidade você é? São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo, qual bairro? capital. Qual região? Parque do Carmo. Parque do Carmo, já fui fazer muita prova, não correndo, que eu não me aguento, que eu canso de olhar, apresentar muita prova pedestre lá no Parque do Carmo. Bacana. Eu já te vi uma vez lá, você nem lembra, junto com umas moças que ficam ao redor do parque ali, vi você uma vez por ali, mas faz tempo também, deixa quieto, tá bom?
Ó, vou ali falar de um outro assunto e já volto aqui. Tá ótimo, bom? Fica perfeito. quietinho. Com Não certeza. mexa em nada, comporte-se, não faça xixi na cama tranquilo. e a gente já começa a Fique receita. tranquilo. Tá Muito ótimo, obrigado. então. Ó, o outro papo de hoje, o outro assunto, eu vou conversar com a Simone Bergamin. Na pauta hoje, a burocracia para quem quer mudar de país. Aliás, se eu der um grito aqui, quem quer mudar de país? Vai ser uma gritaria que vão pensar que é comício, né? A Simone é empresária e especialista em imigração. Ela vai bater um papo com a gente falando das dicas e questões burocráticas para quem pensa em se mudar de país ou até mesmo para quem está planejando uma viagem internacional em função do avanço da vacinação. Eu tenho amigos bacanas, né? Amigos meus, do próprio Rony, tudo patrão, né? Foram para os Estados Unidos se vacinaram e voltaram. Aí outro patamar, outra categoria, né? Vamos conversar com a Simone? Ai, Simone, meu Deus do céu, vamos cumprimentar sim. Você tá bem? Tudo bem? Tá bem, tá bem. Bem, seja bem-vinda, hein? Muito obrigada. Só te falar uma coisa. Assessora de imprensa continua a Renata da matéria-prima? Não mudou ainda? Ainda não, né? Deixa lá. Vamos, né? Vamos ver o que acontece. Simone, vamos lá. Para quem está nos assistindo pelo Brasil inteiro, graças a Deus as pessoas nos assistem. Como que uma pessoa deve organizar essa mudança e quanto tempo isso leva? Depende do país que ela vai, é isso ou não? Na verdade, mudar de país é uma decisão super difícil, Sim. não é como mudar de estado, mudar de cidade. Os jovens, né? Como os jovens é que adoram ir embora daqui, né? É verdade, mas hoje em dia, por conta de toda a situação que está o país, não só os jovens têm buscado essa alternativa. Sim. Hoje são muitas famílias que nos procuram, já com filhos e tudo, Tá. que nos procuram para fazer essa imigração. Mas mesmo, olha, eu tenho um amigo, ele, a esposa, as duas filhas, um genro e uma neta. Foram embora daqui para Portugal, foram para Leiria. Sim. Tentaram a sorte, o termo certo é esse. Pô, em plena pandemia, ele achou que escolheu o pior momento recente da história da humanidade para ir embora, caramba. Sim, mas é isso. Vai depender muito do perfil da família Tá. e do que ela pretende fazer. Hoje, o pessoal que me procura mesmo para fazer a imigração, na grande maioria são pessoas que têm rendimentos no Brasil, ou seja, não dependem de trabalho lá, Perfeito. ou que vão empreender lá. Tá. São essas duas vertentes. Esse meu amigo foi com o dinheiro contadinho. Esse é o pior perigo que eu Perfeito, falo, que as pessoas perfeito. têm que realmente ter Sim. muito cuidado. Sim. Eu digo que as pessoas precisam ter uma reserva financeira para pelo menos um ano de subsistência lá. Mas veja bem, Simone, lógico, você que entende do assunto, por isso que aqui está, mas essa reserva financeira, com euro a 6, né? 6 por 1, como é que faz? Então, esse realmente é um ponto que tem que ser levado em consideração. Sim. A gente sempre tem um cálculo mágico, né, que a gente fala, né? E hoje o salário mínimo em Portugal é de 665 euros. Né, então é um valor baixo, né, para o restante da Europa. Sim. E a gente fala que a família tem que ter esse valor para o principal, né, para o arrimo da família, 50% disso e 30% para cada dependente. Essa é a conta mensal para que ela consiga viver honestamente. Tá, então vamos lá. Se eu entendi. Pai, mãe e 2 filhos, vai? Isso. Qual seria a renda dos 4, então? Em torno aí de vamos colocar aí uns 1.400 euros, mais ou menos. Sim. Tá, vamos para 1.500 para... Isso, para arredondar. Para arredondar, 6 e 5, 30, 9 mil reais. Exatamente. Tá. Isso por mês. Então. Vezes 12. Sim. Então, sim. esse é o número indicado, é o que realmente vai trazer uma certa segurança. Isso é o recomendado pelos agentes consulares, por exemplo, para fazer a imigração. Porque entende-se o quê? Se caso nada der certo no primeiro ano, a família tem condição de se sustentar. Tá. Não vai passar dificuldade, não vai passar necessidade. Tá. Mas em um ano, com certeza, as coisas acontecem. Você é uma especialista em imigração, uma empresária. Qual é o país ou quais são os países que as pessoas têm procurado, pelo menos recentemente ou a partir da pandemia, ir embora? É assim, Portugal é o segundo país mais procurado no mundo entre brasileiros para emigrar. Tá, e o primeiro? Estados Unidos. Tá. Os Estados Unidos ainda não perdeu esse... Sim, essa medalha de ouro. Mas Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, Sim. é um país super pequenininho. Sim. Hoje, para você ter uma ideia, existem legalizados em Portugal mais de 180 mil brasileiros. Caramba.
Hoje ainda tem, Simone, muitos dentistas brasileiros em Portugal? Tem tudo. Hoje tem porque tudo. tinha uma época, não sei se ainda é assim, não tinha, era a faculdade de medicina que formava dentistas, né? Não era isso? Sim. Não tinha Mas especificamente, até ainda hoje, assim? Até hoje. Então, aí não tinha um curso específico de odontologia. Exato. Então, os dentistas brasileiros iam para lá com conhecimento, uma bagagem, uma qualidade maior para o atendimento, é isso, né? Tá. Existem muitos dentistas que atuam lá, muitos médicos, muitos advogados. Brasil e Portugal têm muita reciprocidade em várias profissões, o que facilita muito para os brasileiros. Então, você sabe que eu quase trabalhei lá. Eu fui em 90 para lá acompanhar um campeonato mundial de juniores e tive o convite de 2 emissoras de rádio. Rádio Cidade e Rádio Placarde, com o demudo no final. Cidade era em Lisboa, Placarde, né? O Rádio Placar era no Porto. E feita por brasileiros. Só não fiquei que na época eu estava para me casar, isso tem, em 90, imagina quantos anos tem. Se eu estou livre ou desimpedido, ou sem nenhum compromisso, eu acho que eu teria ficado, viu? É provável que sim. Ia viver muito feliz lá. Sim. Porque eu acho que hoje Portugal tem sido muito procurado, eu falo que é a bola da vez para os brasileiros, pelas facilidades. Primeiro, a língua. Não é que facilita muito. Mas mesmo nessa recessão ainda? Mesmo. Portugal teve uma sabedoria muito grande para lidar com a pandemia. Então, o governo ele se antecipou realmente e hoje que já saímos da terceira fase, não é? A coisa já começa a andar de forma mais normal mesmo. Vamos lá então. Para quem nos assiste agora e muita gente, obrigado, graças a Deus nos assiste, que você orienta. Vamos imaginar que neste leque ou nesta situação, neste grupo que você está explicando, tenhamos, e acredito que sim, muitas pessoas, caramba, essa moça está falando, esse gorducho também, eu quero ir para Portugal. Quais são as orientações que você fala? Então, uma cartilinha aí de algumas orientações. Certo. Primeiro é buscar uma alternativa de visto. Portugal hoje tem muitas variantes de possibilidades de visto para residência lá de forma legal. Fácil, demorado, burocrático? Não, é relativamente fácil. Tem sim sua burocracia, porque você precisa apresentar documentos e comprovações, mas nada que seja assim tão complicado. E o tempo leva aí, eu falo que você tem que ter uma preparação de pelo menos 1 ano. Antes da data. Tanto que eu falo assim, quando que você quer imigrar? Eu quero imigrar em junho do ano que vem. Em junho do ano anterior, você começa a sua preparação. Essas pessoas que normalmente procuram você, o seu trabalho profissional, elas querem ir para embora de vez, de malicuia, como se diz na gíria? Sim. Quem busca o visto de residência é para ir de vez. Mas não impede dela voltar. Sim, mas a princípio é. Sim. E um outro detalhe que você falou, acredito que você vai repetir agora, tem que ter uma reserva de dinheiro. Se for com a cara e com a coragem, vai se estrupiar. Vai, porque o que acontece? Primeiro que um dos requisitos para você ter o visto é apresentar recursos financeiros. E a grande maioria pede realmente esse 1 ano. Recurso, na questão da papelada da burocracia, o que seria isso? Tem que apresentar, estou indo com tanto de dinheiro, é isso? Não só o tanto de dinheiro. Por exemplo, se você quer um visto de empreendedor, que é para empreender lá, você tem que ter a empresa aberta, você tem que apresentar um plano de negócios para dizer o que você vai fazer lá, você tem que apresentar a sua experiência profissional e também recursos financeiros para manter a sua empresa e para se manter durante o primeiro ano. Esse é para empreendedor. Agora, tem um outro tipo de visto, que é, por exemplo, para quem tem rendimentos no Brasil. Você tem que comprovar o quê? De onde vem esse dinheiro, se existe uma regularidade. Ai, minha Nossa Senhora, Simone. Tem tudo isso. Então, e ainda assim, também apresentar recursos para esse um ano de sobrevivência lá. Deixa eu te perguntar uma outra situação que eu acredito seja a curiosidade das pessoas que nos assistem agora. Lógico, você é uma profissional dessa área de imigração, empresário, especialista nesse sentido, mas não necessariamente você é uma profissional. De repente, se não é o momento, você vai falar, olha, agora não, segura um pouquinho, sossega o facho. Então, feito isto ou posto isso, como diriam os mais letrados, eu pergunto, é hora de ir embora para Portugal, para quem quer, lógico? Eu digo que, assim, esse ano, não.
Olha aí. 2021 Sinceridade em pessoa, é assim que eu gosto. 2021 não é o momento. Mas as pessoas já começam a me procurar para se planejar para 2022. Naquele prazo de 1 ano, como você explicou. Exatamente. E muitas vezes, realmente, chegam famílias para falar comigo e dizem, colocam, né, a situação deles. E a primeira coisa, se eu vejo que não tem condições e que vai passar algum tipo de aperto lá, eu digo para a família, olha, Portugal não vai sair do lugar. Segura um pouquinho, né? Junta mais um pouquinho de dinheiro, se prepara um pouco mais e muda na hora certa. Me diga uma coisa, Simone Bergamin, por favor. Qual é o perfil das pessoas que procuram você, sua ajuda profissional, sua orientação, seu trabalho? Qual é o perfil? Quem quebrou no Brasil e vai tentar ir para lá? Não. Quem está muito bem e está de medidas cheias, para não falar o termo feio, dessa política, dessa sem-vergonhice de norte a sul, de leste a oeste? Como é que é? Não, na verdade, tem todo tipo de gente. Tem aquele pessoal que está começando a vida e que já quer começar lá, recém-casados, por exemplo. Para você ter uma ideia, tem pessoas que são concursados, estão pedindo afastamento para poder mudar. Caramba! Tem de tudo. E qual é a cidade? Eu tenho uma amiga até, a Andréa Macariano, nossa diretora, acho que conhece. A Laura Ferreira, trabalhei com ela no grupo Bandeirantes de televisão. A Laura fazia a previsão de tempo e temperatura. A Laura foi embora, largou tudo, mas sem nada lá em vista. Ela e o marido foram embora, estão morando no Algarve, acho que no Algarve, enfim. Algarve é mais ao sul, não é? Mas largou tudo, saiu de tudo, pediu demissão na Band, tchau Johnny Saari, família, tchau e bênção e foi embora. Qual é a cidade portuguesa mais procurada? Por brasileiros, hoje é Braga. É Braga? Braga. Olha. Braga hoje tem uma estimativa de mais de 30 mil brasileiros em Braga. Meu amigo foi a Leiria, aquele que eu comentei que não deu certo, pensando no turismo, já que é próximo a Fátima, mas não deu certo. Não é. Na verdade, a parte turística de Portugal ela é mais aquecida mesmo no Porto e em Lisboa. Sim. Vila Nova de Gaia. Que é juntinho ali do Porto. Uma ponte que separa, exatamente. Né? Então, essas duas são as metrópoles que para turismo. Braga também tem turismo, mas fica 40 minutos do Porto. Então, as pessoas vão para o Porto, se hospedam no Porto, e um dia vai a Braga e conhece tudo que tem. Uma pergunta final para você. Não precisa falar valores, lógico, não é por isso que eu estou perguntando, mas se as pessoas, eu sempre pergunto isso, Simone, sempre, para assuntos semelhantes ou parecidos com esse aqui. Se a pessoa pensar que, deve ser muito caro, eu não vou ter dinheiro para ir, o que você fala? Eu acho Na questão de documentação, de papelada, enfim. O processo de visto em si, ele é barato. Ele é barato, comparado, claro, com outras nacionalidades, por exemplo, é muito barato, é fácil, relativamente fácil. Não é caro. O que pesa mesmo para esse processo é esse montante, esse valor de subsistência. Isso é o mais pesado. Porque, querendo ou não, por exemplo, se a gente pensar em uma pessoa, a gente está falando em 8 mil euros, não é? E 8 mil euros vezes 6, né? Então, esse é o mais pesado. Só que esse dinheiro é seu. Você vai poder gastá-lo enquanto você estiver lá. Você vai poder investir na sua vida. Então, não é um dinheiro que vai para o governo. Porque as taxas consulares aí vai gastar em torno de R$1.000, depois tem os valores dos serviços e tal. Então, assim, num todo, imagina que vai gastar aí uns R$5.000 para fazer todo o processo. É mais ou menos Legal. isso. Né? Guardando a proporção, porque tem vistos que são um pouco mais caros, outros mais baratos, mas na média, isso. Simone, quando que você, Simone Bergamin, empresária especialista em imigração, quando que você volta para a gente falar de outros países, ou mesmo que seja em Portugal, que tem mais umas 25 perguntas que eu não fiz, que eu acabei indo na carona das suas respostas, o que foi muito legal, mas para a gente voltar ao tema. Quando? Mas você volte sem a Renata, assessora de imprensa, por favor. Mas eu não posso, eu tenho que trazer ela. Não traga, dá outro endereço, fala que a gente mudou. Pode ser? Quando você volta? Em breve? Em breve eu volto. Então tá bom. Seus contatos quais são, por favor? O meu contato é contato@horizonteportugal.pt. Pelo Instagram, as pessoas me acompanham muito, Simone Bergamin. E eu tenho um canal também no YouTube, Morar em Portugal com Si Bergamin, onde eu falo sobre tudo que se passa lá, mostro as cidades, enfim, falo muita coisa sobre Portugal. Legal, Simone, muito obrigado, viu? Muito grato. Mais um papo legal, falo que eu não entrevisto ninguém, também não entrevistei você, batemos um papo aqui que se transformou em informações para quem nos vê. Gente, depois do intervalo, ai minha Nossa Senhora, ai meu Jesusinho, eu tô com fome, tô com fome. O chefe Ares Nogueira vai fazer uma polenta com ragu de linguiça. Ai minha Nossa Senhora, depois do intervalo, olha aí, olha a estrela da companhia, voltamos na sequência, até já.